caros alunos da segunda série, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nós vamos dar início aos nossos conteúdos do segundo bimestre, ok? E na aula de hoje, nós vamos sair um pouco daquela questão da população e nós vamos entrar agora no conteúdo mais voltado para a questão da agricultura. Nós vamos tentar compreender a relação entre campo e cidade. Nós vamos tentar compreender as características iniciais sobre como estudar e como entender os espaços agrários, tanto no Brasil quanto no mundo. E nós vamos começar a ver algumas características gerais da agricultura, né? Ver como que ela foi importante, como que ela foi decisiva e como ela é decisiva, tanto na questão econômica quanto na questão social. Vamos ver os tipos de produção, os tipos de técnicas utilizadas, entre outros. Ok? Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Qualquer coisa estarei à disposição. E vamos juntos então, pega aí seu livro, seu caderno e vamos juntos a mais uma Bom aula de dia a geografia. todos. Nós vamos dar início ao segundo bimestre da nossa disciplina de Geografia, ok? E nós vamos já observando desde então que nós vamos ter uma mudança significativa, né, no que nós chegamos a ver no primeiro bimestre para o segundo. Né? No primeiro bimestre nós tínhamos como foco principal o quê? Nós tínhamos como foco a questão da população, entender a população mundial e a população do Brasil, entender os aspectos de cada segmento da população, por exemplo, indicadores como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, tentar compreender a diferença, por exemplo, entre população absoluta e população relativa, tentar compreender a questão da expectativa de vida e quais fatores que seriam determinantes para que a expectativa de vida aumentasse em determinada parte do mundo, vamos dizer assim, né? E também chegamos a ver como que as pessoas, alguns estudiosos, se debruçaram sobre o tema da população. Por exemplo, chegamos a ver um pouco sobre as teorias populacionais, teoria malthusiana, teoria neo-malthusiana e a teoria reformista, né? Todas elas com uma visão diferente para tentar resolver um problema, que era o problema do crescimento da população e as consequências desse crescimento. Ainda hoje nós podemos perceber que é uma temática que gera debates, vamos dizer assim. Tudo bem? Nós chegamos a ver um pouco também em relação à população brasileira, compreender como que o Brasil, aos poucos, ele foi se tornando esse país miscigenado que ele é hoje. Né? O Brasil é um dos países com uma cultura riquíssima, porque ele teve contribuições de vários povos. Tivemos contribuições da população indígena, né, as populações tradicionais aqui do Brasil. Nós tivemos a contribuição da população africana, população negra, né, que veio para cá para trabalhar em todos os ciclos econômicos do Brasil, vamos dizer assim. E depois tivemos a contribuição da população europeia, da população branca, da população portuguesa, dos imigrantes de outros países da Europa e depois imigrantes de outros países do mundo, né, como por exemplo os japoneses, os sírio-libaneses, os judeus e entre outros. Né? Todos esses fatores vão se juntar e vão ser decisivos para formar a identidade nacional, a cultura do Brasil, né? Sendo assim, então, uma cultura bastante significativa. Ok? Vamos observando aqui em relação, dito isso, na verdade, em relação ao que vimos no bimestre passado, nós vamos agora mudar um pouco o foco. Nós já chegamos a entender a população e agora nós vamos tentar entender os segmentos que vão sustentar a dinâmica dessa população. E o primeiro segmento vai ser o espaço agrário. Nós vamos tentar compreender aqui como que funciona e como que sempre funcionou a dinâmica dos espaços agrários. Logo de cara, nós podemos perceber uma característica interessante aqui na pintura, por exemplo, do Van Gogh. Né? Nós vamos poder perceber que o espaço agrário nem sempre era distribuído de forma igualitária. Né? O espaço agrário ele sempre pertencia, ele sempre estava atrelado, né, a quem tivesse mais condições de renda, a sempre quem tivesse mais condições de poder aquisitivo.
né? Sendo a parte mais braçal, vamos dizer, a parte mais pesada do trabalho, destinada àqueles que não tinham muita coisa para se manter, né? Os trabalhadores, os camponeses. E esses aí eram responsáveis pela plantação, pelo cultivo, pela colheita, né, dos produtos, entre outras coisas, né? E assim dá uma característica logo marcante do que a gente vai tratar em relação à agricultura e ao sistema agrícola mundial, né? Que era sempre pautado, vamos dizer assim, pela desigualdade, ok? Nós vamos observar aqui alguns dos objetivos relacionados a esse estudo dessa unidade e ao bimestre como um todo, vamos dizer assim, né? A primeira coisa que nós vamos observar é a diferenciação entre espaços rurais e espaços urbanos, né? Como que nós vamos poder conceituar uma cidade? Como que nós vamos poder conceituar e dividir, tipo, aquilo é uma cidade e aquilo é uma área de campo? Isso é um conceito bastante relativo e muda muito de região para região. Por exemplo, nós vamos ver como que o Brasil ele considera, o que o Brasil considera uma cidade e o que o Brasil considera como área rural, né? Nós vamos também tentar identificar os principais setores da economia, enfatizando principalmente, como nós vamos falar da agricultura, nós vamos enfatizar um pouco nas atividades relacionadas ao setor primário, né? Vocês devem se lembrar dos setores da economia, que são três. Nós vamos ter lá o setor primário, né? Toda atividade agrícola ela sempre vai estar vinculada ao setor primário. Nós vamos ter o setor secundário, que é o setor da indústria, da produção industrial, e nós vamos ter o setor terciário. Esse setor ele é mais voltado para a questão dos serviços, do funcionalismo público e do comércio em geral, ok? Mas, como já foi dito aqui anteriormente, o nosso foco vai ser o setor primário por conta do objeto de estudo que vamos ter, que é a questão das atividades no campo, né? Nós vamos ver os vários tipos de atividades produtivas que existem, desde as grandes atividades voltadas à questão do agronegócio até as atividades que são mais comuns no território brasileiro, né? São as atividades da agricultura familiar, né? Muitas dessas atividades é apenas voltada para sua própria subsistência, para eles não morrerem de fome, vamos dizer assim, né? E a agricultura familiar é responsável por uma parcela muito significativa da população agrícola do Brasil, né? E no final, nós vamos tentar entender os vários tipos de empregos, de mecanismos agrícolas, de sistemas agrícolas, de técnicas agrícolas. E nós vamos tentar ver isso de uma forma um tanto quanto crítica, porque quanto mais modernizado for o sistema, mais voltado para o agronegócio, para a obtenção de lucro, essa plantação ou esse cultivo ele vai se direcionar, né? Quanto mais simples, quanto mais resumido for, vamos dizer assim, a sua técnica agrícola, mais próximo eu vou entender de que essa técnica ela é voltada para a agricultura familiar, né? Para a agricultura extensiva, que é uma coisa que nós vamos ver mais adiante. E assim, antes de cara, nós já vamos investigando aqui a questão do campo e da cidade, né? Tentar compreender o que seria o limite, vamos dizer assim, o que seria o limite entre o rural e o urbano, né? Como eu já tinha dito anteriormente, gente, não é algo unânime, não há uma regra padrão para definir o que vai ser considerado campo e o que vai ser considerado cidade. Por exemplo, nós vamos observar aqui a definição do IBGE. Se vocês pegarem o livro de vocês, na página 5, nós vamos observar aqui o que o IBGE ele determina em relação à questão da cidade, de situação urbana, né? Vocês observarem aqui, ele fala: como situação urbana, consideram-se áreas correspondentes às cidades, às sedes municipais, às vilas, sedes distritais ou áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange toda a área fora desses limites, ou seja,
quanto mais características urbanas você tiver nessa sua localidade, mais próximo de ser uma área urbana ela vai ser. Agora, se você não tem, vamos dizer assim, tem pouca presença de atividade urbana, tem poucos elementos que caracterizem essa presença urbana, e ter mais elementos que caracterizem uma vida rural, por exemplo, criação de animais, plantios, entre outras coisas, por mais que haja a presença de elementos urbanos, mas a sua área ela vai ser considerada como área rural, né? E assim, popularmente vão ser considerados rurais ou do campo os espaços onde a atividade agrícola, atividade pecuária, atividade de criação, ela vai existir, né? O IBGE, vamos dizer que ele dá esses critérios tanto para a atividade urbana quanto para a atividade rural. E aí vai muito da interpretação da pessoa para compreender qual é o tipo, vamos dizer, qual é o tipo da propriedade que ela venha possuir. Vamos supor que ela tenha uma propriedade numa cidade pequena. Só que essa propriedade ela vai possuir mais características rurais do que urbanas, né? E aí ele vai achar o quê? Que aquilo lá é uma característica rural ou que aquilo é uma característica urbana, né? O IBGE ele abre muito, o governo brasileiro ele abre muito essa vantagem, essa brecha, para que acaba até gerando confusão, vamos dizer assim, se a sua propriedade ela é uma propriedade rural ou se ela é uma propriedade urbana, ok? Mas para o IBGE e para o governo brasileiro, áreas rurais são todos aqueles que dominam as atividades do primeiro setor, né, do primeiro setor da economia. Né? Ou seja, não adianta nada você ter características urbanas se pelo fato de você desenvolver atividades de plantação, de cultivo, entre outras coisas, a sua cidade ela vai ser considerada uma cidade interiorana, uma cidade mais próxima do rural, vamos dizer assim, ok? E assim, gente, dito isso, né, dito essa breve, vamos dizer, esse breve resumo sobre o que é e o que não é uma atividade rural, nós vamos levar em consideração um detalhe de que as relações entre os espaços rurais e urbanos, elas nunca foram uma relação, né, ao longo da história, ela sempre houve modificações, vamos dizer assim. A princípio, o campo era subordinado à cidade, depois a cidade, em alguns momentos, passou a ser subordinada ao campo, mas o fato é que cidade e campo sempre se interagiam, né? Sempre havia uma relação de interdependência. Isso nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhes mais adiante, vamos dizer assim. Tudo bem? Teve a questão da industrialização, teve o processo da Revolução Industrial, mas ainda assim o campo ele era necessário, né? A atividade rural era bastante necessária para que as atividades industriais permanecessem e funcionassem de forma normal, ok? Nós vamos ver também em relação à agricultura, como que ela funciona, as suas primeiras características, já que é muito conteúdo relacionado a essa questão da agricultura, ok? Aqui para a gente compreender como que dá para dividir o que é urbano, o que é rural, porque em algumas regiões, em alguns municípios, vamos dizer assim, daqui do Brasil, as áreas rurais elas praticamente possuem características urbanas. E as características urbanas geralmente estão presentes, mesmo que em menor quantidade, nessas regiões. Isso pode tornar elas não sendo uma área rural, vamos dizer assim, propriamente dito, né? Mas sim uma área urbana, apesar de que ela tenha lá as características do setor primário, né? Como que a gente pode aqui no Brasil, por exemplo, falar que uma região ela é rural? É quando nessa região não significa que tenha presença. A gente vai dizer que uma região é rural quando nessa região predomina, quando é mais dominante, vamos dizer assim, a questão das atividades econômicas do primeiro setor da economia, né?
Aí a gente vai voltar àquela questão dos setores da economia, setor primário, setor secundário, né? Qual seria o primeiro setor, então, nesse caso? O primeiro setor seria a questão da agricultura, né? Seria as atividades agrícolas e também atividades pecuárias, ok? E aí a gente vai ver aqui em relação, ao Brasil, né? Sempre vai haver essa questão dessa confusão, tudo bem? E em relação aqui ao que nós vamos tentar compreender ao longo das aulas nesse período, vai ser a questão, principalmente, saber diferenciar o que são espaços urbanos de espaços rurais, né? E fazer vamos dizer que esse seria o objetivo mais importante, que é você compreender como que realmente a gente pode configurar, a gente pode caracterizar um espaço rural, um espaço agrário de um espaço urbano, né? E deixar bem delimitado essas duas situações, né? Nós vamos ver aqui a questão dos setores da economia, primeiramente setor primário, né, que vai ser o foco, vamos dizer, desse bimestre, né, no caso do setor da economia, quando você vai trabalhar a questão da agricultura, a questão das atividades agrícolas, todas elas, tudo isso vai estar ligado, vai estar voltado à questão do primeiro setor, né, do setor primário. Nós vamos também tentar reconhecer atividades produtivas tradicionais dos espaços rurais e as novas opções de geração de renda, né, nessas regiões rurais. Não apenas a produção da agricultura, não apenas o cultivo da agricultura, vamos dizer assim, a gente deve reconhecer e observar como atividade rural. Existem vários outros mecanismos, principalmente agora com a melhoria das condições, vamos dizer assim, do trabalhador, existem várias outras habilidades nesse sentido, né? Nós vamos ver as várias maneiras de produção agrícola e nesse meio termo, quando a gente vai identificando essas atividades, esses setores, nós vamos ver nós temos que ver, na verdade, de uma forma crítica, porque boa parte dessas divisões, boa parte dessas classificações, elas vão levar em conta a questão financeira, né? Ou seja, haveria também, assim que a gente aprende, vamos lá dizer, aprendendo a compreender quais são os tipos de características agrícolas, nós vamos perceber que boa parte delas é pautada pela questão da desigualdade social, uma vez que algumas delas exigem técnicas e domínios de ferramentas bem sofisticadas, outras apenas as questões mesmo mais de força braçal, vamos dizer assim, né? Ou seja, bem característico da desigualdade que impera, vamos dizer assim, até mesmo no setor agrícola. Uma das coisas que a gente vai ter que observar, principalmente quando a gente vai falar sobre essas relações entre os espaços rural e urbano, é que não vai haver vamos dizer assim, hoje não vai haver mais aquela questão de subordinação, né? Muito se pensa hoje que o campo ele é subordinado às atividades urbanas, vamos dizer assim. Não, não é mais ou menos assim, né? Apesar de por muito tempo ter parecido ser assim, hoje o que a gente pode dizer em relação a essa interação, né, entre os espaços rurais e os espaços urbanos é que hoje eles são complementos, um complementa o outro, vamos dizer assim, né? Porque o campo vai acabar abastecendo as áreas urbanas. E as áreas urbanas vão desenvolvendo tecnologias, vão desenvolvendo mecanismos, ferramentas que podem ter uma finalidade de melhorar cada vez mais a produção no campo, a produção rural, né? Então, se por um acaso aparecer alguma questão assim para vocês, você já pode dizer tranquilamente que a relação entre o espaço rural e o espaço urbano é de complementação,
vamos dizer assim, não existe uma hierarquia onde o campo é maior que a cidade ou a cidade é maior do que o campo. Não, não existe isso. Vocês vão dizer basicamente que tanto o campo complementa a cidade quanto a cidade complementa o campo, né? Seja o campo complementando como forma de abastecimento, né, da cidade, e a cidade como forma de aprimoramento das técnicas e dos trabalhos de origem agrícola e pecuária. Tudo bem? Nós vamos ver alguns elementos, né, no meio desse caminho, nós vamos ver alguns elementos que vão contribuir para uma modificação populacional nessa relação entre campo e cidade, né? A partir do século XVIII, nós vamos ter a Revolução Industrial. Essa situação, essa nova realidade, ela vai fazer com que centenas de milhares de pessoas deixem os campos para trabalhar nas fábricas, né? E esse processo, esse evento, ele vai ser muito, vai ter um impacto muito grande, vamos dizer assim, na concentração de população no campo, né? E na preservação até mesmo de pessoas trabalhando no campo, uma vez que, obviamente, eles sempre vão tentar buscar melhorias na qualidade de vida e, em alguns casos, essas melhorias, segundo eles, vão estar atreladas na vida, na sociedade urbana, né, vamos dizer assim. Uma realidade bem interessante vai ser que a população urbana ela não consegue produzir a sua própria alimentação. Isso vai ser uma tarefa para o pessoal do campo, para o pessoal das áreas rurais, vamos dizer assim. Eles que vão produzir, além de produzir para si, eles vão produzir o alimento que vai ser utilizado no abastecimento das cidades urbanas. Então, gente, só para deixar, né, dito isso, só para deixar bem claro, né, mais uma vez, a questão da relação entre campo e cidade vai ser uma relação de interdependência, ok? Basicamente isso. É óbvio que as cidades elas vão ter uma importância econômica muito maior, porque vão ser o centro do desenvolvimento das outras atividades, do setor secundário, por exemplo, da indústria, depois do setor do turismo, dos serviços, do setor das atividades comerciais, né, do comércio mesmo, e que é o setor terciário. Porém, o setor primário é o que vai abastecer esses dois outros setores. Ou seja, não vai haver uma supremacia de um para outro, mas sim uma relação de interdependência, uma vez que um vai ajudar o outro a se manter e a os dois caminharem juntos ao mesmo tempo, ok? E aqui, quase para finalizar, nós vamos começar a ver então a principal atividade exercida, né, que funciona, vamos dizer assim, que vai funcionar no setor, nas áreas rurais, que vai ser a atividade da agricultura, né? Uma das atividades mais antigas que nós já temos conhecimento, né? Sei lá, milhares de anos, e foi uma das atividades que, uma vez que foi descoberta, revolucionou principalmente o desenvolvimento das civilizações humanas, certo? Nós vamos ver aqui então algumas classificações básicas, por exemplo, em relação à produtividade, em relação ao rendimento, né, dessas atividades agrícolas. Nós vamos ter a divisão da agricultura em agricultura intensiva e agricultura extensiva, ok? Só que assim, essa é uma das classificações gerais, nós vamos ter várias outras classificações. Vamos tentar compreender um pouco sobre como que cada detalhe desse tipo de divisão. Por exemplo, na agricultura extensiva, como que funciona? Na agricultura extensiva, nós vamos ter aquele emprego de atividades tradicionais, de técnicas tradicionais de plantação. E isso não vai ter um impacto muito significativo no solo, né? Já que as técnicas serão simples, serão um tanto quanto mais tradicionais, não vai haver mecanização e a produção que vai ser realizada ali não vai ser voltada para o comércio ou para vendas, né, vamos dizer assim, mas ela vai ser mais para sobrevivência, né, para subsistência.
A agricultura extensiva ela vai ser basicamente aquela agricultura familiar, onde a pessoa vai produzir apenas o necessário para se manter e para manter a sua família viva, vamos dizer assim, né? A produtividade vai ser pequena e os vínculos, tanto quanto a forma de produção, ela sempre vai estar voltada mais àquela questão familiar, vamos dizer assim, tudo bem? E aí nós vamos ter a agricultura intensiva, né? A agricultura intensiva, ela já vai ser mais voltada para o mercado, né? A agricultura intensiva, ela vai exigir uma técnica e um sistema de produção tanto quanto que mais detalhado, e toda a produção dela basicamente vai ser voltada para a venda, né? Seja a comercialização na cidade ou até mesmo exportação para outras regiões. A produtividade ela vai ser um pouco mais acelerada, e com essa aceleração, vamos dizer assim, de produtividade, ela vai acabar tendo um impacto mais significativo no solo, o que vai fazer com que o solo seja totalmente trabalhado e, em alguns casos, utilizado de forma muito intensa, né? O que pode ser negativo, já que uma vez que o solo não tenha o descanso necessário, pode ser que aos poucos ele venha perdendo a sua produtividade, né? E desgaste, vamos dizer assim. Tudo bem? Em relação, gente, a essa questão da agricultura, nós temos essa primeira divisão básica, certo? E no mais, gente, nós vamos dar continuidade nas próximas aulas, nós vamos ver como que funcionam os outros tipos de agricultura, ok? Essa nossa primeira aula vai ser uma aula voltada mais para o conceito, para tentar compreender essa questão do rural e a questão do urbano, essas diferenciações, as suas características e principalmente a sua interdependência, né, de um com o outro. E na questão da agricultura, já que ela é a principal atividade realizada no meio rural, tentar compreender um pouco sobre como que se dá essa divisão, principalmente iniciando nessa divisão da agricultura intensiva, da agricultura extensiva. Nós vamos ver que existem outros tipos, né? Quando você vê de agricultura extensiva, lembre-se da agricultura familiar, né? Aquela agricultura mais voltada para a subsistência, para você produzir aquilo para sobreviver. Já a intensiva não. A intensiva é a agricultura voltada para o negócio, é a agricultura voltada para comercialização e exportação. Tudo bem? Na próxima aula nós vamos dar continuidade, vendo mais outros tipos de divisões para compreender melhor o processo de agricultura, tanto formas de trabalho, técnicas de produção, entre outras coisas, ok? No mais, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, vou estar à disposição para ajudar cada um de vocês. E é isso, gente. Um forte abraço a todos. Espero que todos fiquem bem, que todos se cuidem. E até a próxima aula.